Nós entramos então falando hoje sobre o livro de Mateus. Vamos abrir com o pastor lá, Mateus. Nós vamos abrir no capítulo 11, no versículo de número 28. Eu, em algumas oportunidades, aqui já na TV eu preguei sobre isso, já preguei também nas igrejas por onde Deus permitiu que eu passasse, já falei sobre isso aqui. E eu queria que você desse atenção a algo bem sério do que nós vamos ler aqui agora. Porque as pessoas às vezes acabam distorcendo algumas coisas e eu queria poder, em nome de Jesus Cristo, se assim o Espírito Santo permitir, explicar algo para você. A Bíblia fala que aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado, aquele que está passando por um período difícil, venha até o Senhor porque Ele quer te aliviar. E aqui você vai fazer essa leitura comigo. Eu queria que você desse atenção porque a base da mensagem de hoje está aqui, mas nós vamos fazer uma leitura lá em Mateus 9. Vamos ler o versículo 28 para ficar claro o entendimento. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então vamos entender o seguinte, Jesus está fazendo uma chamada. Isso aqui é mais ou menos quando o pastor começa aqui trazendo o programa Hora da Graça, eu sempre faço o convite, olha gente, venham para a igreja, venham participar de um culto, você está precisando de uma oração, venha participar, venha trazer aqui as demandas que você tem, para que nós, em nome de Jesus, ali uma ministração, uma palavra, mova o seu coração a compreender o que deve ser feito naquela situação. E assim faço, como Jesus também o fez. Jesus está fazendo um convite, falando, gente, quem está cansado, olha, e eu digo para você que o cansado não é só o físico. Eu vou comentar para vocês, essa semana que passou, eu atendi uma família que estava com um problema de um filho que estava nas drogas. E esse problema é muito sério, consome as forças da família, consome as forças dos pais, consome o dinheiro dos pais, consome a vida daquele que está na droga e daquele que está tentando limpar, tirar este filho da droga, ou filho, ou irmão, seja lá qual for o grau de parentesco ou até mesmo de amizade. A Bíblia diz que nós temos que vir, nós temos que chegar até Jesus. Uma vez que você vai até Jesus, você nunca mais será mais o mesmo. Você nunca mais agirá como em outro tempo. Você nunca mais viverá como você vivia antes. Porém, algo bem claro e bem objetivo aqui para nós, Jesus fala, vinde a mim. Você está cansado? Você está cansado de bebida? Você está cansado de briga na tua casa? Você está cansado de você ser taxado, como diz um dito popular, a ovelha negra da casa, da família? Você está cansado de viver como um cego? Você está cansado de viver dentro de médicos e hospitais e você gasta tudo que você tem e não encontra saída para a sua dor, para a doença, para essa praga que está lhe atormentando? E essa praga, quando eu falo, não é só na questão do corpo, não. Tem pessoas que estão acometidas com problemas psíquicos, psicológicos. E quando muitas pessoas entendem, a pessoa está assim, por causa que a pessoa é fraca. Cuidado, porque os demônios eles agem de uma maneira para tentar nos enganar. Jesus ele está dizendo, olha, venha do jeito que você está. Você está cansado, você está doente, você está cego, você está com um problema no teu casamento, você está com um problema financeiro. Qual é o problema que você tem? No que você está cansado de enfrentar? Venha! E algo que até mesmo, acredito que eu mesmo já tenha falado sobre isso, que a Bíblia diz que vinde a mim. Só que esse vinde a mim, Jesus está dizendo, você está cansado de enfrentar quaisquer problema que você tenha? Venha do jeito que você está. Você está cansado? Você está cego? Você está perdido na bebida? Você está perdido na droga? Você está perdido, pastor, eu tenho vergonha até de ir para a igreja porque eu sou uma pessoa muito errante. Jesus, em certo momento, ele disse, olha, os médicos, eles não vêm para os doentes, para os sãos, perdão. Ele não vem para os sãos, os médicos, eles vêm para tratar daqueles que estão doentes. Jesus quis dizer isso assim, como se nós precisássemos compreender. Olha, aqueles que estão bem, eles não precisam de mim, eles já estão preparados para o céu. Mas eu vim para resgatar aqueles que estão perdidos.
aqueles que estão necessitados. Talvez você que me acompanha agora, não sei se você me assiste pela TV, pelo Facebook ou pelo YouTube, você está acompanhando agora, você talvez diga, por acaso eu estou assistindo essa mensagem. Eu nem ouviria essa mensagem. Eu sempre, quando vejo essas coisas de crente na internet, na TV, eu já até pulo, porque eu acho que é tudo charlatanismo. Aqui está para você o que Jesus disse, não é o pastor, não é uma instituição que disse isso. Jesus, ele falou, venha. Se você tem vergonha, se você tem timidez, certas pessoas às vezes ela tem até um receio. Pastor, olha, a vida que eu vivo, uma vida, seja lá qual for o caso, um caso que talvez te traga vergonha. Ah, pastor, eu vivo numa vida de prostituição, eu vivo numa vida de, talvez, ao contrário do natural da vida. O homem que gosta de outro homem, a mulher que gosta de outra mulher. Nós não temos nada, nem Jesus não tem nada contra a pessoa. O Senhor, ele vai contra a prática do erro. Assim como nós podemos falar, para que não fique talvez como o pastor taxando uma coisa, não quero nem entrar na demagogia do assunto, mas Jesus, ele nos dá a entender que todos podem vir até ele. Você está cansado de sofrer, como dizem aí fora, né? O chamado bullying. Você está cansado de sofrer por isso? Que zombam você, que tiram você da presença de Deus, que te fazem que você se sinta a pior pessoa do mundo? Jesus está dizendo, venha. Venha. Você é um marido que tenta fazer tudo certo, mas quando você vê, você faz tudo errado. Jesus está dizendo, venha. Venha do jeito que você está. Por que ele fala isso? Venha, você está cansado, você está passando uma dificuldade, venha. Porque se você vier, você vai encontrar o que você precisa. Então, há um segredo para as coisas de Deus na nossa vida, que a gente venha ver as coisas de Deus acontecer na nossa vida, há um segredo. Segredo esse que Jesus disse, você tem que vir. Ficar do outro lado aí só falando, ou talvez só dizendo que você está reproduzindo igual. Desculpe o que eu vou falar, não fique chateado, tá? Mas como um papagaio, que fala o que os outros dizem. Porque nessas igrejas é assim, é assado. Você nunca veio para saber. Você não veio aqui para saber. Você não veio participar, você não veio conhecer. Ah, pastor, já conheci. Talvez você aprendeu um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Você aprendeu um Jesus que alguém prefigurou e você está vivendo esse Jesus. E aí você colocou na conta de Jesus aquilo que os homens te fizeram. Então Jesus, ele fala claramente, olha, venha. Qual que é o teu problema? Ah, pastor, eu sou de uma religião que eu tenho até vergonha de contar. Religião que faz ali uns feitiços, que faz umas mandingas, que faz ali umas bruxaria, que arreia uns despachos na areia da praia, que faz uns negócios errados ali. Pastor, eu tenho até vergonha de falar disso. Venha, Jesus está falando, venha. Ele não está te perguntando quem você é. Ele não está te dizendo, olha, se você não bebe, não fuma, se você não faz isso, não faz aquilo, aí você vem. Ele está dizendo, quem está cansado? Você está cansado de viver uma vida perdida? De briga com a tua mulher, de briga com teu filho, de briga com tua esposa, você mulher, que está passando agora uma dificuldade com o seu marido, seus filhos, brigas entre os irmãos. Está cansada, está cansado de enfrentar isso? Ele está dizendo, venha até mim. Porque uma pessoa que encontra Jesus, ela não permanece igual. Só continua vivendo errada, ou só continua vivendo do mesmo jeito a pessoa que não encontrou Jesus. Você pode ter encontrado qualquer outro. Você encontrou uma religião, você encontrou uma igreja, você encontrou um pastor, mas Jesus você não encontrou. Porque se você encontrou Jesus, o versículo 29 diz claramente, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O Senhor quer que você aprenda dele. Pode pôr na tela, pode pôr aí em nome de Jesus. Ele quer que você aprenda dele. Olha o que diz ali, versículo 29. Versículo de número 29, tá errado aí, pode voltar para mim de novo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O que Deus está dizendo para mim e para você? O que Ele quer dizer com isso? Se você quer descansar, se você quer aprender a ter paz em todas as lutas que você está enfrentando, você vem até mim, porque eu vou dar paz para a tua alma. Pastor, eu sou perseguido pela prática que eu tenho. Eu sou perseguido porque eu bebo. Sou perseguido porque eu fumo.
Eu sou perseguido porque eu tenho uma prática errada, porque eu traio minha esposa, que eu traio meu marido. Eu sou perseguido porque eu tenho uma vida de prostituição, uma vida de adultério. Entenda o que eu vou te falar. Eu não estou dizendo nem concordando com prática nenhuma, mas Jesus está falando, venha do jeito que você está, porque quando você chegar até mim, você vai mudar, porque aí eu vou dar descanso para você, você vai entender como você deve viver, porque ele fala, aprenda comigo, o sumo pastor, Jesus Cristo, ele está dizendo, aprenda, olha para mim. Esquece, mas a igreja tal disse que não pode ir para a igreja, porque se for na igreja tem que colocar o véu. Porque se eu for na igreja, saia, eu tenho que ir de saia, se for de calça, as pessoas vão brigar. Jesus está dizendo, para com essas religiões e venha até Jesus. Desculpe a maneira que eu estou falando, não fique chateado com o que eu estou te dizendo. Mas às vezes nós perdemos as almas que querem conhecer Jesus usando de doutrinas que acabam afastando as pessoas. Claro que quando uma pessoa está chegando até Jesus, ela está como se fosse um bebê na fé. Ela está aprendendo a conhecer Jesus. Você não sabe nada de Deus? Então você, por mais que você seja adulto, você tenha 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos, se você não conhece Jesus dessa maneira, você ainda é um bebê. Você ainda não aprendeu a viver com Deus. Então ele está dizendo, olha, você quer ter descanso, você quer aprender a ter paz, você quer viver de uma maneira diferente, então vem aprender comigo. Então Jesus está dizendo, venha do jeito que você está, mas quando você chegar, eu vou te ensinar você a viver de uma maneira diferente, vou ensinar você a ter paz. E como eu disse, eu queria falar daqui para a gente poder voltar um pouquinho. Volta agora comigo, agora sim vamos em Mateus, capítulo 9, já estávamos em Mateus, né? Mas agora nós vamos em Mateus, capítulo 9, versículo 27. Me chamou muita atenção esse texto, já li várias vezes isso aqui, mas hoje me chamou a atenção o testemunho desses dois homens, que eles não estavam bem. Eu vou dizer para vocês que tem pessoas que não estão bem e não reconhecem que precisam de ajuda. Você talvez está me assistindo agora, me assiste todo dia, você até escuta a palavra, mas você não decide fazer o que esses dois homens fizeram. E isso talvez está na tua conta, que todos os dias você sente esse peso de não conseguir andar com Jesus, de não conseguir firmar os seus passos, de você sentir, olha, eu não vou para a igreja porque eu não tenho desejo nenhum de parar de fazer o que eu estou fazendo. Eu não tenho desejo nenhum de parar a prática do pecado que eu cometo, eu quero continuar. Então por isso nós temos que entender, Jesus está dizendo, venha do jeito que você está, porque quando você me encontrar, eu vou transformar você vai entender que você é minha imagem, a minha semelhança. E você vai mudar a maneira, a sua alma será transformada. Aí ele diz no versículo 27, vamos ler? E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Para aqui um pouquinho. Vamos pegar o fio da meada. Jesus, ele estava vindo numa caminhada, ele já tinha comentado feito o Sermão da Montanha, que foram 3 dias de pregação, de ensinamento para a vida, né? Sabedoria. E agora chega um momento que ele sai curando as pessoas. Aqui ele já tinha curado já o servo, né, do centurião. Ele já tinha passado na casa já também de Pedro, né, curando a sogra do Pedro. Jesus já tinha curado aquela mulher com fluxo de sangue. Jesus já tinha ressuscitado a Tabita, né? A Tabita, assim como você achar melhor, a filha de Jairo, que era um dos governadores, um dos principais da sinagoga, um dos homens mais conhecidos na cidade. E isso provocou no coração das pessoas ali, todas as pessoas ouviram. Eu só queria que punhasse para mim, por gentileza. Eu não falei disso porque comentava de um outro assunto, mas eu quero só para você entender o que aconteceu quando essas pessoas começaram a ouvir esses testemunhos. Essas multidões vinham até Jesus por conta disso aqui, ó. Vai no versículo, volta para mim, por favor, na tela, lá no versículo 25 e 26.
tá? Volta ao versículo 25 e 26, por favor, que diz assim, ó: e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Aqui é a filha do Jairo, que ela foi ressuscitada. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Ou seja, todas as pessoas ficaram sabendo que tinha um homem, né, chamado Jesus, Messias, Jesus o Nazareno, que ele estava passando, e por onde ele passava as pessoas eram curadas, e até mesmo os mortos ressuscitavam. Então, quando Jesus ele passa então fazendo essa obra, a Bíblia diz que todas as pessoas em todo o país ficaram sabendo quem é o Senhor. Louvado seja Jesus Cristo. Os milagres falam por si só. E quando Jesus então fez dessa obra, ele então chega até esses dois cegos. Só que uma coisa que me chama muita atenção no versículo de número, paramos no versículo de número 26, o 27 ele fala assim: e partindo Jesus dali, seguiram dois cegos clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Uma pergunta que eu faço para você: como que um cego, preste atenção, esses homens não tinham visão, eles não tinham vista, como que um cego consegue seguir alguém? Porque para você seguir alguém, você tem que estar vendo essa pessoa e seguir os passos que essa pessoa dá. Então, teoricamente, olhando, né, como diz qualquer leigo, consegue entender isso. Se eles não viam Jesus, e claro que eu posso dizer para você que uma pessoa que tem essa deficiência da cegueira, essa pessoa que não pode enxergar, ela precisa aguçar os seus ouvidos. Ela vai ter que aplicar mais os seus ouvidos a prestar muita atenção naquilo que está à sua volta. Já que ela não pode enxergar os perigos, enxergar as coisas que estão à sua frente, ela vai ter que aprender a ouvir. E desculpe agora que eu quero falar para você, não em relação da visão, né, física dos seus olhos, mas tem muitas pessoas que estão cegas espiritualmente, que não creem, que não dão crédito à palavra, que quando fala-se de Jesus a pessoa até fecha o coração, fica até chateado quando fala, que tem ideias pré-formadas no seu coração acerca de coisas de Deus que ela não acredita em Jesus. E aí veja que é algo bem claro que Jesus está comentando aqui, que ele fala: olha, vocês creem, só que algo moveu o coração esses cegos, porque as multidões seguiam Jesus. Os milagres que aconteciam faziam que as pessoas fossem até Jesus. Então esses cegos ouviram que Jesus estava por ali, porque eles não viram, eles não enxergaram, mas eles ouviram. Você agora pode talvez estar cego em qualquer área da tua vida. Pastor, eu não consigo me libertar da bebida, não consigo me libertar do cigarro, não consigo me libertar da maconha, da cocaína, do crack, do êxtase, seja lá qual for, a droga sintética, você não consegue se libertar da glutonaria. Pastor, a cada passo que dá da minha vida, eu engordo 10, 15 quilos por mês, está entrando já a pessoa já está ficando obesa, a pessoa não tem controle, a pessoa não consegue se segurar. E isso está acabando com a pessoa, o casamento está acabando, o relacionamento está indo de mal a pior. A pessoa está cega. Ela não percebe que ela está errando, está indo para um lugar de cegueira, a qual essa pessoa não percebe que ela está morrendo aos poucos. Então, veja que Jesus, quando você passa a ouvir Jesus, ouvir falar de Jesus, os seus olhos começam a abrir. Mas eu não digo somente os olhos físicos, mas os olhos espirituais. O que são os olhos espirituais? Quando você começa a enxergar dentro de você a necessidade de buscar a Deus. E eles então, ouvindo falar de Jesus, eles saem então em busca de Jesus e encontram Jesus. Quando Jesus então passa por ali, eles clamam: Jesus, 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 por favor nos ajude. E Jesus então ele se move, Jesus se moveu até aquela casa. Quando você chama Jesus para entrar na tua casa, ele se move. Eu vou comentar uma coisa com você, põe para mim Apocalipse 3:20, Apocalipse é o último livro da Bíblia, 3 versículo 20, põe na tela para nós por gentileza. Olha que coisa séria, Jesus ele não pode entrar na tua vida se ele não for convidado. Pode pôr na tela por gentileza. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Jesus, ele quer entrar na tua casa. Mas eu pergunto para você,
Alguém bate na tua porta e entra sem você dar permissão? Alguém bate na porta da tua casa e já vai entrando sem permissão? Ah, pastor, lá em casa nós não temos esse problema. Só que Jesus tem esse cuidado. Ele não vai entrar no seu coração se você não abrir a porta para ele. Ah, porque eu não creio nisso? Então, ouse, tenha a ousadia de crer a partir de agora. Abra a porta para Jesus, tira essa ignorância, tira essa raiva, esse ódio do teu coração, esquece o que te fizeram no passado e olha para Jesus. Porque esses cegos não diz o motivo, se eles eram cegos de nascença ou se eram cegos que ficaram cegos durante a vida, mas esses dois cegos, um adotaram o outro, os dois viviam juntos, um apoiava o outro e eles entenderam mutuamente. Diz a palavra de Deus que um cego, ele não consegue guiar o outro. Um cego não consegue ajudar o outro, porque ambos são cegos. Um cego não pode ensinar alguém o caminho, porque não tem como ele ensinar algo que ele também não vê. Então Jesus fala, olha, vocês querem ser curados? Aliás, os cegos dizem, Senhor, nós queremos ser limpos. Se o Senhor quiser nos curar, e Jesus fala algo que me chama muita atenção, ele disse, eu quero que você seja curado. Você quer ser curado? Jesus, ele está dizendo, se você quer, eu vou te curar. Se você quer sair dessa cegueira, eu vou tirar essa cegueira da sua vida. Se você quer sair disso, ele está dizendo, eu quero. Porque ele fala para esses dois cegos, ele diz para ele assim, versículo de número 28. E quando chegou a casa, os cegos aproximou-se dele e Jesus disse-lhes, crede vós que eu posso fazer isso? E eles disseram, sim, Senhor. Eles não tiveram dúvida nenhuma que Jesus podia curar a cegueira deles, que Jesus podia limpar os olhos deles que estavam embaçados a ponto de não enxergar. Não sei se eram as córneas, não sei se era a retina, não sei até se eles não tinham nem os olhos, talvez eles não tinham nem um globo ocular, mas Deus fez eles enxergar, porque ele fala no versículo 29, tocou então os olhos deles dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Amado, se você aprender e ter fé que Jesus cura, liberta, salva, ele diz, vai acontecer com você, comigo, eu e você, vai acontecer com a gente, de acordo com a fé que eu tenho no meu coração. O que você espera? A morte? Você espera ficar cego a vida toda? Você espera a separação? Você espera a destruição da tua família? Então é isso que vai acontecer com você. Agora, se você crê que se você vier até Jesus, Jesus vai moldar a tua vida, vai te curar, te limpar, tirar essa sujeira dos seus olhos, limpar a sua vida dos pecados. Ele diz, então, seja feito segundo a vossa fé. A fé que esses dois cegos tinham era que se Jesus então tocasse neles, eles seriam curados. Aí no versículo 30, para a gente poder terminar, e os olhos se lhe abriram e Jesus ameaçou-os dizendo, olhai que ninguém o saiba. Eu quero até comentar uma coisa, eu ia prosseguir, mas eu preciso parar. Jesus ameaçou eles. Eu vou te contar uma coisa para você que eu acho espetacular em Jesus. A sabedoria que Jesus tinha. Ele sabia que todo o país estava já alvoroçado para encontrá-lo. E ele então fala assim, olha, não contem para ninguém o que vocês acabaram de receber. Não diga para ninguém. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, tá? E você responda para você mesmo aí. Quando alguém diz assim, não fala para ninguém, qual que é o desejo? Qual que é o desejo? Nessa câmera aqui, naquela câmera aqui, qual que é o desejo da pessoa? Fala para uma criança, aqui não pode. Ela vai querer ir lá só porque você disse que não pode. Jesus usou de uma sabedoria que esses dois cegos receberam o milagre, a cura, voltaram a enxergar. E ele diz, olha, não conta para ninguém, viu? Versículo de número 31. Mas tendo eles saído, o que eles fizeram? Leia bem alto aí na tua casa, com alegria, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Sabe o que Jesus fez? Ele não chamou os dois cegos para serem discípulos, mas com aquela palavra eles saíram pregando o nome do Senhor. Quando você conhece Jesus,
É inevitável você falar do amor dele. Se você é de Jesus e não fala do amor dele, tem alguma coisa errada aí na tua vida. Tem alguma coisa que está fora do prumo. Tem alguma coisa que não está de acordo. Porque quando você é curado, você quer ter prazer de contar o que Jesus fez. É prazeroso falar o que Deus faz. Termino agora para a gente orar. Versículo 32. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Agora que coisa triste, olha, mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E aqui eu fecho a mensagem. Quantas pessoas, elas estão assim? Elas creem em Deus, elas veem os milagres, mas não acreditam. Aliás, eu falei até de uma maneira errada. Elas não creem em Deus. Mesmo vendo milagre, mesmo vendo os testemunhos, eu não sei se eu vou ter tempo de mostrar testemunhos aqui hoje, mas tem pessoas que ela não percebe. As coisas estão acontecendo com ela. Ela vê coisas, o Senhor operando na vida das pessoas, os testemunhos, as novelas da vida real que você acompanha na TV. Não é mentira, não é charlatanismo, é a verdade. Jesus operando. Mesmo assim, ainda tem fariseu que não crê. Porém, aqueles dois cegos que tinham problema de visão, eles não podiam estar. Lembra que Jesus disse em Mateus 11, 28? Venha do jeito que você está. Você está cego? Venha cego mesmo, que ele vai te curar. Veja que esses dois cegos foram do jeito que eles estavam e saíram dali evangelizando, falando de Deus, falando de Jesus. Agora os fariseus viram o milagre. As pessoas viram o mudo voltar a falar e todos se maravilhavam, mas o fariseu ele gosta de criticar. É muito mais, o que você acha mais fácil, criticar ou crer? É muito mais fácil criticar. Cuidado com as suas afirmações, passe a crer em Jesus Cristo. Venha do jeito que você está. Pastor, eu tenho uma vida toda errada. Venha do jeito que você está, porque conhecendo Ele, Ele vai limpar a sua vida e você vai encontrar descanso para a tua alma, em nome de Jesus. Deixa eu orar rapidamente com vocês, o tempo está esgotando, mas nessa oração quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti mais uma vez e apresento estes copos com água, que a Ti agora são apresentados. E peço que neles contenha uma unção do Teu poder, a unção da Tua glória. Meu Deus, acima de quaisquer problemas que essa pessoa tem, é o Teu nome. E no Teu nome, meu Deus, eu creio que agora há uma unção nessas águas. Há uma unção de poder para curar, para libertar e para operar as maravilhas do Senhor. Faça, ó Deus, a Tua vontade se cumprir. E aquele que duvidava, ó Pai, que tinha dúvidas que se aconteceria ou não o milagre, que quando essa pessoa tomar desta água, ela veja o poder de Deus agindo na vida dela, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água em nome de Jesus. E todos que estão com Covid ou com sintomas, seja de perto ou de longe, serão curados para a glória de Deus. Aleluia! Glórias a Deus!